bom dia a todos, que tenhamos todos um ótimo domingo. E estamos aqui mais uma vez, o grupo Evangelho no Ar, para nos darmos sequência, então, para mais um capítulo, né? Mais um item desta obra, né, de Divaldo, psicografia de Joana de Ângeles, né, por Joana de Ângeles. E essa obra intitula-se Constelação Familiar, né? Nós vamos então fazer a nossa prece de início, como para ambientarmos então os nossos pensamentos, primeiramente agradecendo ao Senhor da vida por esse momento, por mais esse dia que se abre aos nossos olhos como uma oportunidade de praticarmos o bem, praticarmos o amor a partir do nosso lar, a partir do nosso ambiente doméstico. Portanto, a Deus, nosso Pai, pedimos a bênção para esse dia, para todas as criaturas desse planeta, para todas as famílias. Pedimos a Jesus, nosso Mestre, nesse momento, que possa nos auxiliar nas nossas reflexões, nos nossos pensamentos, de maneira a podermos auxiliar um pouco mais com esta contribuição para que nós possamos nos encontrarmos quanto seres humanos, quanto família, e pedindo também a espiritualidade amiga que esteja presente conosco, nos intuindo os melhores pensamentos possíveis para que possamos nos expressar de forma a tornar produtiva aqui as nossas reflexões. Que assim seja. Então, meus irmãos, meus amigos, estamos aqui para dar continuidade, né, a esta obra Constelação Familiar. E hoje nós temos aqui como título Educação e Paz na Família, né? Então, vamos pegar minha colinha aqui, para poder dar uma sequência, para a gente poder ver a nossa linha de raciocínio. Educação e Paz na Família. Primeiramente, que seria mais sensato, né, nós interpretarmos a paz, né? Conceituarmos a paz. Qual o significado da paz para nós, né? E nessa linha de pensamento, nessa linha de estudo, nós podemos, então, e separamos aqui para a nossa reflexão, através do dicionário online, né? Paz, significado de paz: calma, estado de calmaria, de harmonia, de concórdia e tranquilidade. Sossego, em que há silêncio e descanso, falta de problemas ou de violência, relação tranquila entre pessoas. E em psicologia
temos aqui calma interior, né? A paz seria então, segundo a psicologia, uma calma interior, um estado de espírito de quem não se perturba. E é evidente que escolhemos aqui, não por acaso, né, o conceito da psicologia em estado de espírito de quem não se perturba. Mas, baseado nesta linha de pensamento, nós vamos dar então início aqui. Nós separamos os tópicos de toda a leitura, mesmo porque a leitura ela tem 1, 2, 3, 4 páginas, né? Então, no início aqui, na introdução do assunto, né, Joana de Ângeles fala o seguinte: a criança é argila moldável, aguardando as mãos do diligente oleiro que lhe dará forma e conteúdo. Esse oleiro hábil é o educador que deve modelar o ser social digno, de forma que possa construir a sociedade harmônica. A paz do mundo depende da educação na infância. A paz do mundo depende da educação da infância. Isso aqui já, só até aqui, né? Nessa parte da nossa leitura, nós poderíamos conversar por muitos e muitos dias, né? Mas ele dá sequência. Quando a criança é capaz de liderar outras, prepara-se para conduzir os grupos humanos mais tarde, para conduzir os grupos humanos mais tarde, nas diferentes áreas da existência, culminando muitas vezes no comando de povos e nações. Realizará esse mistério exatamente conforme aprendeu nos dias formosos da construção da sua personalidade, delicadamente trabalhada pela paciência e sabedoria dos seus educadores. Então, Joana de Ângeles passa aqui para nós que o fruto que temos hoje da sociedade dependem dos educadores, da família, do conceito de família, né? Pai, mãe, ou independente de qualquer formato que esteja essa família. Então, todos aqueles que têm, né, sob sua tutela uma criança ou crianças dentro do seu recinto doméstico, é responsável pela paz do mundo, porque é dentro de casa que começa, dentro do próprio lar. Mas ele fala a respeito dos educadores. Por quê? Porque nós, quando estamos na presença da criança, não nos comportamos como educadores. Nós passamos de uma forma despercebida e, na maioria das vezes, nós nos achamos responsáveis apenas pela continuidade física, pela segurança física, pela alimentação, né? Pela vestimenta, mas a parte moral, a parte espiritual, nós passamos por cima, né? Nós não olhamos muito para a criança nesse sentido. Cobramos, sim, uma postura diante da sociedade, uma educação que é muito mais superficial, muito mais de comportamento externo do que uma consciência
né, íntima do ser que a criança é e no meio em que ela está. E o que acontece então? Dando sequência aqui, ele fala o seguinte: no lar começa o incomparável labor da edificação moral de todos os membros que o constituem. Todos os membros que constituem. E aqui é um trabalho edificante e é interessante porque aí nós estamos falando de constelação familiar, nós estamos falando de filhos, e aqui ela coloca todos os membros que o constituem, né? Começa o incomparável labor da edificação moral de todos os membros. Porque nós, quando temos, nós pais, né? Nós falamos muito da nossa perspectiva, mas aqueles que realmente são responsáveis por uma criança ou por crianças dentro do lar, eles aprendem também, né? Nós, quando colocamos as diretrizes para uma criança, os ensinamentos para ela comportamental, de relacionamento, se nós não formos realmente o exemplo daquilo que nós falamos, não vai surtir efeito, porque a criança ela muito mais aprende pelo que ela vê, pelo que ela ouve, né, do que quando a gente... Eu acho que quando a gente dá um exemplo, é mais garantido, porque o nosso exemplo é uma sequência de hábitos que nós temos durante a nossa convivência. Então, não adianta nós falarmos, dar um exemplo, né? Não fale palavrão, menino, menina, não fale palavrão, meu filho. Se na verdade nós nos comportamos na presença deles, dentro do lar ou no nosso ciclo mais íntimo de amigos, na presença deles, usando dessa forma de comunicação. Então, nós chamamos a atenção, nós falamos para as crianças algo e agimos de outra maneira, dando para elas também o direito, né, psicologicamente falando, de elas fazerem isso. Não na nossa presença, porque muitas vezes, então, a nossa autoridade sobrepuja, né? Mas intimamente ela sabe que nós falamos, mas nós não fizemos. E se nós dermos liberdade de comunicação para os nossos filhos, nesse sentido, certamente nós ouviremos isso deles um dia, né? E independente muito da idade, se você for falar para ele que ele pode se expressar com você quando você estiver cometendo um engano, certamente ele vai te cobrar, né? A criança vai te cobrar quando você falou uma coisa e acabou fazendo outra. Então nós aprendemos também, quanto adultos, quando estamos com as crianças, né? Nós aprendemos também. Muito mais, digo até, do que eles mesmos, né? Então, aí ele dá sequência aqui. Mediante as experiências e comportamento dos pais que infundirão exemplos demonstrativos do valor, do conhecimento, do caráter, da honra, da convivência doméstica, né? Então, é isso que nós falamos aqui. Ele vai seguir o exemplo de tudo aquilo que ele presencia, de tudo que, né? A criança ela vai seguir ele vai seguir esse exemplo, representando os segmentos sociais da vida em comum com os demais membros da humanidade. Então, dentro do lar, tudo que existe dentro do ambiente doméstico, no futuro, né, na idade adulta, na adolescência, a partir da adolescência, já quando eles saem, né,
para fora das portas do lar, né? Eles acabam encontrando os formatos que eles tinham dentro de casa de organização, né? E ali eles vão aprender a conviver com outros seres, com outras pessoas, e tendo a base daquilo que eles aprenderam dentro de casa. E é bem verdade que muitas vezes eles trazem de fora também todas aquelas impressões que eles receberam, principalmente daquelas em que eles mais se afinizam, e aí também continua o nosso trabalho de orientação, né, de educação, porque se eles levam de dentro de casa lá para fora certos conceitos, certos ensinamentos, lá eles vão aprender outros, que às vezes vão ser até antagônicos, né, contraditórios àquilo que eles aprenderam dentro de casa. E cabe-nos, né, quanto pais, educadores, orientar e mostrar a diferença, ensinando sempre a diferença entre o que eles aprenderam lá fora e o que é verdadeiramente aquilo que eles aprendem dentro de casa. E o interessante é que, como ela coloca aqui, né, a Joana coloca aqui, segmentos sociais da vida em comum com os demais membros da humanidade. É interessante porque nós temos todo um convívio íntimo, né? Nós temos toda uma situação em que nós podemos nos expressar dentro do nosso lar, entre nós. Se nós dermos liberdade de expressão dentro, ele vai ter, né? Esse ser humano, essa criança, ela vai ter a mesma forma de se expressar lá fora. A partir do momento em que dentro de casa dá voz para a criança, né? Lá fora ela também vai querer ter o direito da voz. Se dentro de casa ela é constrangida o tempo todo a não falar, né? Constrangida a obedecer de forma muitas vezes, né, opressiva, lá fora ela não vai poder se expressar dessa maneira. Então é responsabilidade nossa dar o senso de liberdade de comunicação, de expressão, para que eles possam exigir os seus direitos e também cumprir com os seus deveres, né? Este trabalho é relevante e indispensável, nunca devendo ser transferido totalmente para a escola, encarregada essencialmente da instrução. Em casa a gente educa, e na escola a criança se instrui, né? Na qual se devem incutir os hábitos saudáveis através da conduta dos mestres, né? Dos professores, né? São, no entanto, os pais os mais nobres educadores, tanto para o crescimento ético-moral dos aprendizes, quanto para os gravames que os levam aos desequilíbrios de todo porte, que tomam conta desses dias de sombra e de perversidade. Né? O que ela coloca aqui é que nós temos no mundo hoje as consequências da média daquilo que todos nós, né, que o planeta, independente de qual lugar seja do planeta, porque nós estamos todos interligados, e essa consciência nós não temos ainda, mas o planeta vive a média daquilo que nós vivemos dentro de casa. Né? Nós caminhou pelo planeta aqui, seres iluminados, né? Jesus, Gandhi, Chico Xavier e tantos outros para nos dar o exemplo do convívio em sociedade, do convívio em família, nos dar exemplo de amor, de paz, de relacionamento, mas
o processo nessa transformação da sociedade certamente é lento, muito lento. E com isso nós temos que fazer a nossa parte a partir aqui, né, dessas quatro paredes. A partir desse cadinho, né, de experiências que nós vivemos, é a partir daqui que a sociedade vai se transformar. A partir do nosso lar, a partir da nossa convivência, da nossa consciência de que a criança, ela é o futuro governante, ela é o futuro coordenador de mentes e instrutor, né, de outras pessoas com que ele vai se relacionar no futuro. Né? Como falou ali no começo, ele pode ser dirigentes de nações. Então, nós temos que ter um cuidado. Nós não sabemos quem nós estamos futuramente orientando, né? Nós temos que saber que hoje nós temos que dar a base, né, para que no futuro eles tenham uma direção, certo? E aqui nessa sequência, daí separamos aqui nessa mesma página, que é essa aqui, qual que era a página? Que era bem no comecinho, né? Então, ele fala que na página 74, ele fala assim, ó: é certo que no corpo infantil encontra-se normalmente um espírito com alta carga de vivência, nem sempre dignificantes, merecendo por isso mesmo salutar orientação desde muito cedo e de equilíbrio direcionador para as ações saudáveis. Desde o seu renascimento, o espírito reflete na infância as características que lhe são próprias através do comportamento espontâneo, caprichoso ou não, reflexivo ou automático. Então, o que ela nos coloca aqui, Joana nos coloca que desde bebê, porque ela fala logo na sequência que uma criança de poucos meses já distingue com facilidade os semblantes que a contemplam. Então, mas o que ela coloca aqui, que quando nós observamos, né, se nós temos realmente a responsabilidade e o desejo de orientar aqueles que estão conosco, né, nessa fase infantil, nessa fase da criança, ela traz então todas os comportamentos, né, espontâneo. Então tudo que ela faz é espontâneo, de alguma forma caprichosa ou não, reflexivo ou automático, né? Então nós temos que sempre observar a criança, o nosso tutelado, de maneira que nós consigamos perceber, né, observar para identificar então as dificuldades, de maneira que nós sabemos que nós temos que ajudar naquelas dificuldades, né? Observar as tendências e auxiliar então a criança naquela dificuldade, seja de relacionamento, seja comportamental, né? Enfim, no aprendizado, muitas vezes, né? Dando sequência aqui, na página 75, agora, nós tiramos também um trechinho aqui para reflexão, que é aqui. A partir do segundo ano, né, já necessita de objetos especiais, até mesmo invisíveis, a fim de ser atraída para eles. Então, eu só tirei essa partezinha aqui, que é o segundo ano, né? Então, com 2 anos de idade, né? Então, ela fala o seguinte aqui, ó. Com 2 anos de idade. Curiosamente, a criança é direcionada por uma
intensa necessidade de aprender, de relacionar-se com novos objetos, orientada pelos instintos através de impulsos que, observados, ensejam entender-se as suas qualidades morais, aquelas de que o espírito é portador, necessitando de direcionamento gentil quando negativas e de estímulos positivos, se é edificante. Então nós observamos o comportamento. Se ela tem um comportamento negativo, nós temos que gentilmente, sem usar de críticas ácidas, sem julgamentos, sem opressão, sem ameaça, sem acusações, E é muitas vezes, essa é a parte mais crítica do relacionamento nosso com a criança. Porque nós, se fizermos uma autoanálise, nós vamos trazer aqui para a nossa realidade hoje, junto à criança, tudo aquilo que nós vivenciamos na nossa infância e que não foi trabalhado. E daí, o que acontece? São duas crianças, Uma criança adulta e uma criança. São duas ainda, porque se nós não aprendemos a trabalhar, nós vamos colocar, então, a crítica, o julgamento, a opressão e a ameaça, porque nós não aprendemos quando deveríamos, então, a nos relacionar, a direcionar nossos filhos. Aí nós colocamos a nossa autoridade, acima da criança e não ensinamos, não mostramos o caminho. Daí que ela fala, que nós deveríamos realmente ter um comportamento, uma direção gentil quando negativa e estimular quando positivo, Aí às vezes, não, ele faz isso, mas você faz porque ele tem que fazer, Ele é bom porque tem que ser bom, então a gente não dá esse valor. Ou ele é cordial, ele é educado, ele é paciente, porque tem que ser. Daí nós não colocamos para a criança um estímulo, nós não reconhecemos isso. Ou muitas vezes quando ela comete um equívoco, ou equívocos, principalmente quando é recorrente, nós julgamos, nós chamamos a atenção de uma forma áspera, ácida. É um trabalho, é evidente, que não é fácil. Como dissemos, muitas vezes somos crianças adultas, educando crianças. Então, são situações em que nós deveremos nos observar, como falamos lá no comecinho, Muitas vezes nós aprendemos. E como nós aprendemos? Em que época da minha vida, ou da minha adolescência, ou da minha infância, eu agia dessa maneira? O que eu pensava, Será que eu gostava das mesmas coisas? Que eu brincava com as mesmas coisas? Ou eu reagia da mesma forma? É um aprendizado, porque não tem como nós tentarmos dirigir, direcionar, orientar, educar uma criança sem que nós não olhemos para dentro de nós mesmos, E por fim aqui, para nós darmos encerramento, a esta fase aqui, a este item 10, nós temos aqui, infelizmente, a criança não é devidamente valorizada, tornando-se mais um objeto de exibição dos pais que lhes não dão a atenção indispensável. O carinho e assistência no lar. Perdão, aqui faltou muita vírgula aqui. Infelizmente, a criança não é devidamente valorizada, tornando-se mais um objeto de exibição dos pais
que eles não dão a atenção indispensável, o carinho e assistência no lar, muito preocupados em oferecer coisas inúteis, resguardando-se no egoísmo doentio de não se darem a si mesmos, embora com menos conforto e mais esforço na manutenção da família. Doar-se, porque, como falamos anteriormente, é difícil, é uma dificuldade realmente, né? Nos dias atuais, onde nós temos uma competitividade muito grande profissional na vida de um modo geral, para nós mantermos pelo menos a estrutura física familiar, né? E quando nós temos para educarmos o tempo, muitas vezes, como foi falado anteriormente, né, a gente acaba deixando esse papel para a escola, né? E nós terceirizamos, né? E nós seremos certamente cobrados pela nossa consciência, porque nós, aqui fala, né, nós nos preocupamos muito materialmente, né? Nos preocupamos em investirmos bem no nosso filho, em manter ele sempre atualizado materialmente, fisicamente, né? Mas muitas vezes nós deixamos a desejar naquilo que é fundamental para o espírito, que é a orientação moral, que é a educação moral, né? A ciência da paz, que ainda não foi elaborada, embora a da guerra esteja muito bem planejada, sempre recebendo implementos novos e recursos dispendiosos. Então, a ciência da paz, ela necessita de ser iniciada na intimidade do lar, através da educação das novas gerações. E aqui nós faremos um parênteses, porque paz nós vamos ter dentro do lar, paz nós vamos proporcionar dentro do nosso lar, que realmente inicia a partir do momento do educador. E se inicia a partir do momento do educador, esse educador tem que ser pacífico. Ele tem que, pelo menos, no mínimo, também almejar a paz. Ele tem que também buscar a paz dentro de si mesmo. Porque ninguém consegue, né, promover, ninguém consegue doar daquilo que não tem. Então, a paz no lar, que nós vamos apresentar para nossas crianças, para os nossos filhos, para os nossos tutelados, essa paz, ela é nossa. E é por isso que, quando nós falamos, e o livro traz isso para nós como uma reflexão, né, profunda, de que o mundo é o reflexo daquilo que nós temos dentro do nosso lar. Então, se ainda nós não temos paz no mundo, nós não temos ainda paz dentro do nosso lar, porque nós não temos paz dentro de nós mesmos. É um processo de inter-relação, é tudo interligado, né? E daí ela conclui assim: Jesus exemplificou a magnitude da vida infantil e as infinitas possibilidades que lhes estão ao alcance. Quando os discípulos, molestados pelos pequeninos que se lhe acercavam, ouviam Jesus dizer, aturdidos, né? Nossa, Jesus falou isso para eles: deixai que venham a minhas criancinhas, e não as impeçais, porque delas é o reino dos céus. Isso está no capítulo 19, versículo 14, do Evangelho de Mateus.
E a palavra que eu considero fundamental é: não as impeçais. Hoje, nós estamos ainda, a humanidade ainda está rastejando moralmente, porque nós impedimos ainda as crianças de chegarem até Jesus. Nós, pais, nós educadores que não orientamos, que não damos um norte, né, relacionado ao Evangelho de Jesus, relacionado à moral da criança, em qualquer segmento religioso que for. Se nós não olharmos para o lado moral, para o lado espiritual de uma criança, desde os 2 anos de idade, como falou aqui, né? Já nos 2 anos em diante, né? Até os 2 anos ela tem ainda muita busca pelo tato, né? Pelo movimento, pelo som. Mas a partir dos 2 anos de idade, olha, a gente não dá para deixar para depois, não dá para deixar para mais tarde, né? Então, nós temos que prestar atenção nesses detalhes. Esse item do Evangelho, do livro Constelação Familiar, esse item 10 é profundo. Nós apenas pontuamos aqui uns tópicos que trouxemos para a nossa reflexão devido ao tempo, né? Mas é riquíssimo o que nós temos para aprender aqui a respeito da paz no lar, na paz no nosso, né, relacionado à educação, né? Educação e paz na família. E a paz, como já dissemos, nós só vamos poder dar se nós tivermos, né? E para concluir aqui agora, eu trouxe um trechinho do livro Caminho, Verdade e Vida, que é do título Educação no Lar também, no item 12, tá? Educação no Lar. Então, Jesus, Emmanuel discorre a respeito desse assunto pelo versículo do Evangelho, que fala assim, ó: vós fazeis o que também vistes junto de vosso pai, né? Vós fazeis o que também vistes junto do vosso pai. Jesus falou isso e foi anotado no Evangelho de João, capítulo 8, versículo 38. Isso quer dizer, nós imitamos nossos pais. E Emmanuel fala na conclusão desse texto, aqui é o seguinte: debalde se improvisarão sociólogos para substituir a educação no lar, por sucedâneos obstrusos que envenenam a alma. Só um espírito que haja compreendido a paternidade de Deus acima de tudo consegue escapar à lei pela qual os filhos sempre imitarão os pais, ainda quando estes sejam perversos, né? Então, mesmo apenas alguém muito acima dos próprios pais, né, que seja capaz de compreender a paternidade de Deus, não escapa a essa lei, né? Quer dizer, nós, quando pessoas comuns aqui, traduzindo, né, sempre vamos imitar nossos pais, sempre imitaremos, e com essa perspectiva nós sabemos que os nossos filhos são os reflexos nossos dentro da sociedade, né? Então, ouçamos a palavra do Cristo, e se tendes filhos na terra, guardai a declaração do Mestre como advertência. Certo? Então, meus irmãos, meus amigos, eu tenho aqui, na minha telinha aqui, a Aparecida. Bom dia, Aparecida, obrigado pela presença. Simone Rosa, seu Afonso, Dona Rose Kodama. Então, bom dia para vocês. Desculpem a minha falta de habilidade aqui, mas
é o que eu consigo ver aqui na minha telinha. Agradeço a vocês a presença nesse nosso momento de reflexão, que muito singelamente nós viemos aqui dar a nossa contribuição. Agradecendo a presença de vocês, desejando um ótimo domingo e que Deus possa abençoar o lar de todos os que estão aqui e daqueles que não puderam ou vão assistir mais tarde esse nosso momento de reflexão. Então, muito agradecido e vamos encerrar então com uma oração, aquela oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa as nossas ofensas, perdoa as nossas dívidas, da mesma forma como nós perdoamos aqueles que nos ofendem, aqueles que nos devem. E não nos deixeis cair em tentação, Senhor, mas livra-nos do mal. Que a tua paz alcance todos os recantos desse planeta, Senhor, levando tranquilidade, luz, serenidade e esperança a todos os corações. E repetindo o que Jesus disse, que possamos levar dentro do nosso coração essa frase: a minha paz vos dou, a minha paz vos deixo, mas não essa paz que o mundo dá. Que Deus abençoe a todos nós, que assim seja.